Tudo bem, senhores, dando continuidade. Então, vamos falar agora do artigo 28. Falei no final do bloco passado que examinaríamos neste artigo duas expressões: a eficácia contra todos e o efeito vinculante na ação direta de inconstitucionalidade na Lei 9868 de 99. E a pergunta que deixei foi a seguinte: existe alguma diferença quando falamos eficácia contra todos? Significa dizer efeito erga omnes, efeito erga omnes. E quando a lei fala em efeito erga omnes e efeito vinculante, esse efeito erga omnes e vinculante seriam expressões sinônimas? Qual seria a diferença? Teria diferença? Então olha o que vai dizer o artigo 28, parágrafo único. A declaração de inconstitucionalidade, ou melhor, desculpe, a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição, e a declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante. Para examinarmos isso aqui, senhores, volta para mim, nós temos de examinar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada na ADIM dentro dos efeitos da decisão que declara, por exemplo, a inconstitucionalidade de uma lei. Então, aqui, joga na tela, por favor, nós temos duas teorias. A chamada teoria objetiva quanto aos limites da coisa julgada na ADIM, e a chamada teoria subjetiva, teoria objetiva e teoria subjetiva. No que tange a teoria objetiva, ela se divide em teoria objetiva ampliativa, ou também chamada de extensiva, teoria objetiva extensiva e teoria objetiva restritiva. Então vamos começar com a com a teoria objetiva, que se divide em extensiva e restritiva. Primeiramente, qual é a discussão para a gente entender aqui? Ora, quando a gente fala de uma decisão, de uma sentença numa ação direta de inconstitucionalidade, de uma ADIM, no caso, a ADIM no controle concentrado não vai ser uma sentença, vai ser um acórdão, porque sabemos que isso é concentrado no tribunal, no STF, Supremo Tribunal Federal. Então aqui haverá um acórdão. Mas as decisões judiciais, seja sentença, sejam acórdãos, elas são divididas em partes. E aqui, joga na tela, nós sabemos que partes são essas, são importantes. Então, num acórdão, eu tenho o relatório, numa decisão judicial, o relatório. Eu tenho a fundamentação, e eu tenho o dispositivo. Então, no dispositivo é que está o decision. O decision está no dispositivo. Só que o que fundamenta aquela decisão, o que fundamenta o decision da decisão, está nos fundamentos. No fundamento está a razão de decidir. Então, a decisão, ela se encontra, volta para mim, numa decisão judicial, seja sentença, seja acórdão, ela se encontra no dispositivo do relatório, da sentença, no dispositivo do acórdão. Só que as razões de decidir estão na fundamentação e o relatório resumindo todos aqueles fatos que foram levados ao poder judiciário. São as partes integrantes de uma sentença ou de um acórdão. Por que eu estou te dizendo isso? Porque aqui, senhores, vai ser importante nós sabermos que numa decisão, numa ADIM, numa ação direta de inconstitucionalidade, a pergunta é: o que é que vai vincular? Numa decisão, o que vincula é o dispositivo, somente o dispositivo, ou a fundamentação, as razões de decidir, os argumentos decisórios, sejam os argumentos principais, a ratio decidendi, sejam os argumentos paralelos, chamados de argumentos obter dictum. Quais são as partes da decisão que vinculam outros órgãos do Poder Judiciário, por exemplo?
Isso é o que vai ser discutido pela teoria objetiva e pela teoria subjetiva. Na teoria objetiva, pelas suas divisões em extensiva e em restritiva. Então vamos aqui às diferenças. Ora, para a teoria objetiva extensiva, haveria uma diferença, joga na tela, entre efeito erga omnes é diferente do efeito vinculante. Então, para a teoria objetiva extensiva, haveria uma diferença entre efeito erga omnes e efeito vinculante. Ora, quando se fala naquilo que vincula numa decisão, para a teoria objetiva extensiva, que vai dizer que existe diferença entre efeito erga omnes e efeito vinculante, note, vai vincular não só o dispositivo da decisão, mas os fundamentos jurídicos que levaram o tribunal a decidir daquela forma, em outras palavras, a razão de decidir, em outras palavras, a ratio decidendi, ela também vincularia. Então, vincula não só o dispositivo, mas também vincula a fundamentação. Então, vou te dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma ADIM, a ADIM de número 1000. A ADIM de número 1000. Essa é a ADIM que eu estou analisando. Essa ADIM de número 1000, ela tem um objeto de controle de constitucionalidade. É a lei X, Lei X do Estado do Rio de Janeiro. Lei X do Estado do Rio de Janeiro, ok? Então, esta lei foi declarada inconstitucional em face da Constituição Federal. Então, o parâmetro é a Constituição e o objeto de controle é a Lei X do Estado do Rio de Janeiro. No dispositivo dessa DIN, da decisão, aqui é a decisão. Então, no acórdão, o que o Supremo vai falar? No dispositivo, declaro inconstitucional a Lei X do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o dispositivo. Só que esse dispositivo, ele declara a Lei X inconstitucional por uma razão. Então, os ministros, no fundamento jurídico, disseram o seguinte: a Lei X é declarada inconstitucional porque ela viola o princípio da igualdade. O princípio da igualdade, ok? Então, o fundamento de decidir para declarar a Lei X inconstitucional é a violação ao princípio da igualdade. Tudo bem? Então, esse argumento não está no dispositivo da decisão. No dispositivo da decisão está: declaro inconstitucional a Lei X do Estado do Rio de Janeiro de número XYZ. Mas por que foi declarada a inconstitucionalidade? Qual é a razão de decidir? Qual é a ratio decidendi? A ratio decidendi é violação ao princípio da isonomia ou da igualdade. E aí a pergunta é: o que é que vai vincular outros órgãos do Poder Judiciário, outros tribunais? Então, pela teoria objetiva extensiva, vai vincular não só o dispositivo. Além do dispositivo, as razões de decidir também vinculam outros órgãos, também vinculam outros tribunais. Mas qual é a importância prática disso, André? A importância prática disso é o seguinte: imagine que eu tenha uma lei Y. Essa lei Y, ela é do estado de São Paulo. Tudo bem? Essa DIN de número 1000, ela não está atacando a lei de São Paulo, ela só está atacando a lei do Rio. E no dispositivo, o que está sendo declarado? Está sendo declarada a inconstitucionalidade da Lei X. Não está sendo no dispositivo declarada a inconstitucionalidade da Lei Y do Estado de São Paulo. Só que, pela teoria objetiva extensiva, o que vai vincular é uma ADIM que tem efeito vinculante contra todos. Artigo 28, parágrafo único. Mas como a teoria adotada aqui é a teoria objetiva extensiva, esta decisão, que tem como fundamento a violação ao princípio da igualdade, também vai atingir outras leis,
todas as leis do país, da República Federativa do Brasil, que não foram objeto da ADIM, porque o objeto da ADIM é só a Lei X, mas que tenham a mesma razão de decidir. Então, se essa Lei Y também viola o princípio da igualdade na mesma situação, ela não foi objeto da ADIM, eu também vou declarar a Lei Y inconstitucional. Porque as razões de decidir vão extrapolar, vão transcender a ADIM. Porque haveria uma diferença entre efeito vinculante, efeito erga omnes e efeito vinculante. Então, pela teoria objetiva extensiva, há uma diferença em efeito vinculante e efeito erga omnes. Mostrando o seguinte, no efeito vinculante, pela teoria objetiva extensiva, isso vai vincular não somente aquela lei objeto da ADIM, porque o que vincula não é só o dispositivo. O que vincula é o dispositivo e a razão de decidir. E a razão de decidir, nesse exemplo, foi violação ao princípio da isonomia e igualdade. Como foi violação da isonomia e igualdade, uma outra lei, a lei do Estado de São Paulo, que não era objeto da ADIM, vai ser atingida por essa decisão. Porque o que vincula nessa decisão na ADIM não é só o dispositivo dela. O dispositivo dela vincula, mas a razão de decidir dela, a ratio decidendi, também vincula. E todas as outras leis que não tenham sido objeto da ADIM, mas que tenham o mesmo fundamento, violam o princípio da isonomia e igualdade nesse mesmo caso, ainda que não tenham sido objetos da ADIM, vão ser também declaradas inconstitucionais. E aí surge o que na doutrina chama de teoria da, joga na tela, teoria da transcendência, teoria da transcendência dos motivos, teoria da transcendência dos motivos determinantes. Teoria da transcendência dos motivos determinantes. Teoria da transcendência dos motivos determinantes, volta para mim. Por quê? Porque os motivos que determinaram a declaração de inconstitucionalidade na ADIM 1000, que tinha como objeto a Lei Y, transcendem para atingir também a Lei X. Transcendem também para atingir a Lei Y, que não era objeto da ADIM. Então, as razões de decidir para declarar a inconstitucionalidade a Lei X, que era objeto da ADIM, transcendem para declarar também a inconstitucionalidade da Lei Y, que sequer era objeto da ADIM. Porque aqui eu estou adotando a teoria objetiva extensiva, que vai ver uma diferença entre efeito erga omnes é uma coisa, efeito vinculante é outra. Efeito erga omnes significa contra todos. Efeito vinculante significa, ora, esta decisão, ela vincula a quem? Ela vincula somente aquela lei que é objeto da ADIM? Não. Porque não está, o que vincula na decisão não é só o dispositivo. Porque se eu dissesse que o que vinculasse na decisão seria só o dispositivo, a Lei Y não seria atingida. Mas como a teoria objetiva extensiva diz que o que vincula não é só o dispositivo, vincula também a razão de decidir, a ratio decidendi, a ratio decidendi também vai vincular. Então todas as leis que não tenham sido objeto da ADIM, logo elas não vão estar no dispositivo. Mas não tem importância, porque não é só o dispositivo que vincula. Também vincula a razão de decidir. Também vincula a fundamentação. Então todas as leis que ainda que não tenham sido objeto da ADIM, mas tenham a mesma razão de decidir, também violam a isonomia e igualdade naquele mesmo caso, também vão ser declaradas inconstitucionais. E a isso dá-se o nome de transcendência dos motivos, teoria da transcendência dos motivos determinantes. Ora, e aí, senhores, se algum ato lá no Estado de São Paulo for praticado com base na Lei Y, vai caber reclamação ao STF. Vai caber reclamação ao STF. Mas a Lei Y não foi objeto da ADIM, mas não precisava, porque eu estou adotando a teoria objetiva extensiva. E pela teoria objetiva extensiva, o que vai vincular numa ADIM
no que tange a sua decisão nesse acórdão, não é só o dispositivo do acórdão, mas também a fundamentação. E como a fundamentação também vincula, por isso extensiva, ó, o efeito vinculante se estende, ele não fica só no dispositivo, ele se estende para a fundamentação. E aí uma outra lei, que não foi objeto da ADIM, logo não vai constar no dispositivo, porque o dispositivo vai dizer o seguinte: declaro da ADIM, número 1000, declara a inconstitucionalidade da lei X do Estado do Rio de Janeiro. É isso que está no dispositivo. Só que na fundamentação está que esta lei viola a isonomia e igualdade. Aí, a lei Y do Estado de São Paulo, que é uma lei igual à lei X do Estado do Rio, também, porque é igual, mas de outro estado, também viola a isonomia e igualdade. Ela também foi declarada inconstitucional pela transcendência dos motivos determinantes. E aí, se algum ato no Estado de São Paulo é praticado com fundamento na lei Y, que foi declarada inconstitucional pela teoria da transcendência dos motivos determinantes, porque adotou-se a teoria objetiva extensiva, ora, significa dizer que esse ato está sendo praticado com base numa lei Y que foi declarada inconstitucional por essa teoria. Então, está afrontando a decisão do Supremo. Se está afrontando a decisão do Supremo, vai caber reclamação ao STF. E aqui a reclamação estaria funcionando como um sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. E por que a reclamação aqui poderia funcionar como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, de ADIM? Porque eu estou adotando a teoria objetiva extensiva, para a qual há uma diferença entre efeito erga omnes, significa para todos, efeito vinculante, significa a quem isto vincula. Ora, uma decisão objetivamente, no plano objetivo, o que da decisão vincula? Pela teoria extensiva, vincula o dispositivo, vincula a fundamentação. E aí surge, então, a teoria da transcendência dos motivos determinantes, atingindo uma lei que sequer era objeto da ADIM. Mas porque o que está vinculando não é só o dispositivo. O que está vinculando é o dispositivo e a fundamentação. Ao contrário disso, é a teoria objetiva restritiva. Pela teoria objetiva restritiva, efeito erga omnes e vinculante não vão se diferenciar. E o efeito vinculante, pela teoria objetiva restritiva, o que vincula é só o dispositivo. Ela restringe. Note que na extensiva, o que vincula a decisão é o dispositivo e a fundamentação. No segundo caso, na objetiva restritiva, o que vincula é apenas o dispositivo. Então significa dizer que na ADIM 1000, se a segunda teoria é adotada, se na ADIM 1000 foi declarada a inconstitucionalidade da lei X do Estado do Rio de Janeiro, isso não atinge a lei Y do Estado de São Paulo, ainda que a razão de decidir fosse a mesma para as duas, porque a fundamentação não tem efeito vinculante. De modo que a teoria restritiva, então, não adota a transcendência dos motivos determinantes. Então, a teoria da transcendência dos motivos determinantes só vai estar presente na adoção da teoria objetiva extensiva. Na teoria objetiva, como limite da coisa julgada, na teoria objetiva restritiva, não adota-se a teoria da transcendência dos motivos determinantes. E também, como corolário, eu não vou usar a reclamação como sucedâneo de ADIM. Pegou todas as consequências disso? Não é tão simples, mas acredito que dessa maneira você conseguiu entender a explicação. Então vamos lá, olha aqui, ó. Limites, joga na tela, objetivo da coisa julgada. Então o limite objetivo se divide em duas teorias, a extensiva e a restritiva. André, qual das duas é adotada pelo STF? Qual é a majoritária no STF? É a restritiva. Então, ora, vamos lá. O que vai dizer a teoria extensiva? O efeito erga omnes, ele atinge a parte dispositiva da decisão. Já o efeito vinculante, que é aquilo que vincula, ele atinge a parte dispositiva da decisão e também a sua fundamentação, ou seja, a ratio decidente. E adota-se aqui a transcendência dos motivos determinantes.
Então, essa teoria extensiva, ela vê diferença entre efeito erga omnes é diferente de efeito vinculante. Qual seria a diferença? O efeito erga omnes é só do dispositivo. Então, contra todos é só o dispositivo. Efeito erga omnes é uma coisa, efeito vinculante é outra. Então, o efeito erga omnes é só do dispositivo, contra todos. Agora, o efeito vinculante, ele atinge não só a parte dispositiva, mas também a parte de fundamentação. Então, essa teoria objetiva extensiva vê diferença entre efeito erga omnes. Então, o erga omnes só da parte contra todo, só da parte do dispositivo. Já o efeito vinculante, ele é do dispositivo e da fundamentação. E aí surge, então, a transcendência dos motivos determinantes. E a reclamação surge como sucedâneo de ADIM. Agora, se eu adoto a teoria objetiva restritiva, não há diferença entre efeito erga omnes e vinculante. Porque tanto o efeito erga omnes quanto o vinculante, tanto o efeito erga omnes quanto o vinculante, só atingem a parte dispositiva, não atinge a parte de fundamentação. Então a diferença está na teoria objetiva, ampliativa ou extensiva, e teoria objetiva restritiva, no que tange a diferença entre o efeito erga omnes, que para a extensiva só se aplica ao dispositivo, e o efeito vinculante se aplica ao dispositivo e à fundamentação. A fundamentação também vincula. Isso para quem? Para a teoria objetiva extensiva ou ampliativa. E aí faz surgir a teoria dos motivos, a teoria da transcendência dos motivos determinantes e em consequência surge a reclamação como sucedâneo de ADIM. Já para a teoria restritiva, a teoria objetiva restritiva, que é a majoritária no STF, não há diferença entre o efeito erga omnes e o efeito vinculante, porque ambos, tanto o erga omnes quanto o vinculante, só atingem a parte dispositiva da decisão, do acórdão ou da sentença. Tudo bem? Então na tela, por favor. Já a teoria restritiva, o efeito erga omnes atinge a parte dispositiva da decisão, igual à teoria anterior. Só que aqui é diferente, ó. O efeito vinculante atinge a parte dispositiva da decisão. Também a mesma coisa, ó, não há diferença entre efeito vinculante e erga omnes, porque ambos atingem a mesma coisa, atingem a parte dispositiva da decisão, tanto o efeito erga omnes quanto o vinculante. Na extensiva, o efeito erga omnes atinge a parte dispositiva, só que o efeito vinculante atinge a parte dispositiva e a fundamentação. Em outras palavras, a fundamentação também vincula. Logo, há uma diferença entre efeito erga omnes e vinculante no que tange a amplitude do seu atingimento. Na extensiva, o efeito erga omnes, só o dispositivo. O efeito vinculante, dispositivo e fundamentação. Na restritiva, o efeito erga omnes, parte dispositiva. Efeito vinculante, também parte dispositiva. Logo, pela teoria restritiva, nos limites materiais da coisa julgada, a fundamentação não vincula. Se a fundamentação não vincula, não está presente a teoria da transcendência dos motivos determinantes. E se não se adota a teoria da transcendência dos motivos determinantes, eu não posso usar a reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. Tudo bem até aí? Tranquilo? Dúvidas? André, achei um pouco complexo. Não é complexo, não. Você vendo a matéria da maneira que foi explicado, acredito que você tenha entendido. Se eu entendi, você também vai entender, né? Tranquilo? Eu adoro me escutar, porque quando eu me escuto, eu me entendo. Eu entendo tudo que eu falo, tá certo? E espero que você também tenha entendido. Se não entendeu, escreve no inbox que eu terei o maior prazer em repetir e, de alguma maneira, sanar a sua dúvida, tá bom? Então, senhores, aqui nós estudamos os limites objetivos da coisa julgada. Na ADIM, limites objetivos da coisa julgada. Ora,
E aí o Supremo Tribunal Federal, né? Como é que ele age diante de uma situação dessa? Na tela. O STF admitiu em alguns posicionamentos a possibilidade de reclamação, como eu falei, né? 102, inciso 1º da Constituição, a linha L, para preservar a autoridade e a competência do STF em face de leis ou atos normativos que contrariarem a ratio decidendi do STF. Então aqui, ó, o STF estava admitindo que teoria? A teoria objetiva extensiva, no que tange o limite da coisa julgada. Em decisão proferida no âmbito da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Trata-se de curiosa hipótese em que a reclamação, como disse, tipicamente subjetiva, e que, para a corrente majoritária no STF, possui natureza jurídica de direito de petição, aqui, nesse caso, ela serviria como instrumento de controle de constitucionalidade de natureza objetiva, sendo um sucedâneo de ADIM. Mas volto a dizer, para você marcar isso na prova, você tende a adotar esta teoria aqui, ó. A teoria objetiva da coisa julgada, no que tange seus limites, chamada de teoria extensiva, que faz diferença entre efeito erga omnes e efeito vinculante no que tange ao seu atingimento. O efeito erga omnes só a parte expositiva, o vinculante a parte expositiva e a parte de fundamentação. Se tudo isso for construído, aí você poderia falar na reclamação como sucedâneo de ADIM. Tudo bem? Tranquilo? Ok, no próximo bloco eu vou falar dos limites subjetivos da coisa julgada. Nós falamos dos limites objetivos, né? O que vincula da decisão objetiva. Quando se fala em limite subjetivo, eu quero saber a quem subjetivamente aquela decisão atinge. Aquela decisão atinge órgãos do Poder Judiciário abaixo do STF? Aquela decisão atinge a administração pública? Aquela decisão atinge o próprio legislador? Ele fica vinculado àquela decisão? Então, estudar esses pontos é estudar os chamados limites subjetivos da coisa julgada. E o próximo bloco eu começo falando sobre isso. Tudo bem? Aguardo o seu. Um abraço, fiquem com Deus.